Olá, estimados alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Então, nós teremos na segunda-feira uma aula muito especial, onde nós vamos tratar da questão do relevo, mas de uma forma diferente, né? Com o próprio autor do qual nós estamos estudando nesse semestre. E então, a nossa aula, para essa aula, foi proposto um texto prévio sobre o relevo do Brasil, onde vocês pudessem, a partir da leitura, né, que eu pedi, recomendei essa leitura, fazer, então, ter uma noção de como é o relevo brasileiro. Eu terei uma reunião com o professor Jurandir Ross amanhã de manhã, já combinei com ele hoje, e a gente vai estar tratando de como será desenvolvida essa aula na segunda-feira, né, essa fala, e também vamos tratar do tema, né, onde eu vou estar mencionando algumas coisas que eu quero que ele aborde para nós, principalmente porque ele é o autor do texto, né, que eu solicitei a vocês, e então nós teremos um processo avaliativo, né, a partir da participação de vocês na aula. Então, fica aqui bem claro que eu vou querer que vocês participem da aula. É uma aula em que vocês são convocados a participar e que a presença de vocês será anotada no início e no final da fala do professor Jurandir Rossi, tá? Então, eu conto com a participação integral da turma e espero que vocês possam participar também, enviando perguntas, questionamentos, né, para que a gente tenha condições, então, de dialogar com o palestrante, tá? Então, eu vou estar fazendo uma breve explanação desse texto que foi encaminhado para vocês, tá? E que vocês possam acompanhar, então, a proposta. Deixa eu só fechar um documento aqui. Estavam com outras páginas abertas. Ainda tem um memorando aberto aqui ainda. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Estou com um pequeno problema aqui. Não estou conseguindo inserir a apresentação de vocês aqui.
Deixar ela aqui. Nossa, o texto do professor não está querendo ser inserido aqui. Está rolando, rolando a tela. Não está dando certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estou tentando, gente, agora vamos ver se dá certo. Ver se vai dar certo agora. Agora eu vou ter certeza se vocês estão vendo ou não. Vocês estão vendo minha cara de cansada, né? Eu estou o dia todo aqui na região. Então eu vou gravar. Eu mesmo. Pronto. Gente, não quer vir. Documento informado. Ah, sim. Agora deu certo. Então, a proposta do tema da aula é o relevo brasileiro no contexto da América do Sul. Né? E aí,
É um texto do professor Jurandir Ross, onde ele faz uma introdução, um breve resumo, né, falando do processo histórico de formação do relevo brasileiro, como é que ele se deu no contexto da história geológica da Terra, né? Então, ele faz um pequeno resumo e aí a gente já começa o texto. Ele apresenta primeiro a contextualização sobre os processos morfogenéticos e os processos tectônicos que levaram à construção, à elaboração da plataforma sul-americana, né? E daí, então, ele apresenta que o texto dele é uma reformulação de vários outros autores sobre a constituição, a formação do relevo da América do Sul. Dentre esses autores, nós vamos ver lá mais na frente, ele cita o caso ele cita também o professor, né, que são pessoas que têm um renome dentro da geomorfologia brasileira, né? Então, ele vai aqui nesse início dizer que a condição de interpretação das formas de relevo da América do Sul, ele vem de um processo de formação geológica desde a história antiga, né, desde o processo da formação da constituição das placas tectônicas, né? E, a partir daí, esse movimento de placas vem, então, num contexto de geotectônica, de dinâmica geotectônica, vem formando, então, todo o relevo, né? E aí, ele, lógico, ele destaca, nesse contexto aí, a questão do tempo geológico como elemento essencial para a formação do relevo brasileiro, né? E ele cita alguns períodos da tectônica de placas, ele cita períodos da geologia, que a gente pega lá os conhecimentos geológicos, né, para então mostrar quais foram os mais relevantes para a formação dos processos que envolvem toda a constituição estrutural do relevo brasileiro, tudo que envolve a estrutura do relevo brasileiro. Então, ele vai pegando os períodos geológicos, né, e cita alguns como mais relevantes. Ele cita o terciário, né, do período terciário até o quaternário. Ele vai destacar mais daqui a pouco a questão do Cretáceo, né, a importância do quaternário. Então, ele fala que os processos tectônicos, o que a gente pode entender por processos tectônicos? Esses processos são exatamente o movimento das placas tectônicas, né? Que envolve o movimento das placas. E a gente sabe que o movimento das placas, eles passam por um processo de ciclo, né? São cíclicos, ou seja, as placas, ora se movem, ela fazendo esse movimento convergente, outra hora se move fazendo esse movimento divergente, né? A partir daí, então, vai criando ciclos distintos. Nós tivemos ciclos com fases quentes, fases úmidas, fases frias, né, eras geológicas bastante frias, era do gelo, né, nós temos até, inclusive, alguns desenhos que tratam dessa questão para que a gente possa entender. Ou seja, para que a gente compreenda que esse processo ele não foi uniforme, né, não aconteceu tudo ele ocorreu em períodos diferentes, porém com processos semelhantes. Que processos são semelhantes a esse? O ciclo, né? Exatamente o ciclo. Isso daí são elementos que são comuns a toda a constituição, não só de estruturas do relevo brasileiro, mas de relevo relacionado à América do Norte, à África, à Ásia, enfim, todo o contexto do mundo inteiro, né? E daí ele vem mostrando para nós a importância dos períodos de transição, né? A transição de uma fase
para outra e quais as marcas que essas transições deixam. E daí ele vai formar, vai dizer para nós, então, professor Jurandir Ross, a questão dos blocos estruturais, né? Toda essa mexida de placas, de movimentos, vai, então, gerando blocos com estruturas e materiais litológicos diferentes. Quando fala de materiais litológicos heterogêneos, quer dizer que eles não são iguais, eles são diferenciados. É o que comprova para nós os diferentes graus de resistência de uma estrutura rochosa, né? O que mostra para nós o material diferente que compõe, então, essa estrutura de rocha, tá? E aí, então, ele vai dizendo que isso vai formando, né, placas sobre placas, isso vai formando, ele coloca em um conjunto de barcaças, né, que são conectadas entre si, um conjunto de placas que são conectadas e que elas têm, então, todo um contexto de energia interna, formam um conjunto de energias que emerge do interior para o exterior. E aí, ele destaca, então, nesse conjunto aí de formação, a importância das atividades sísmicas, o vulcanismo, o falhamento, dobramentos, né, os terremotos, as tsunamis, tudo isso são processos geotectônicos que se manifestam de uma forma conjunta e que nem sempre a gente está percebendo esses processos acontecendo, uma vez que muitos são internos e outros que são externos, mas não são perceptíveis aos nossos olhos, até mesmo por causa das suas zonas de ocorrência, né? E também porque são processos que ocorrem com intensidades variadas, tá? Então, esses movimentos de placas, eles provocam alterações constantes no formato do relevo, ele provoca alterações constantes, então, em todas as faixas de territórios, sejam elas ocupadas por pessoas ou não, né? Então, é importante que a gente compreenda que se ocorrem esses eventos em locais onde tem pessoas, aí a gente tem áreas de riscos geológicos, né? Aí a importância da gente conhecer um pouquinho sobre áreas de riscos geológicos. O que é uma área de risco geológico, né? Aí eu cito como exemplo principal as áreas de encontros de placas tectônicas, né? E daí depois ele vem falar para nós do processo para contextualizar o processo de formação do território brasileiro, numa perspectiva de tectônica de placas, numa perspectiva de movimento de placas do mundo inteiro, né? E os arranjos estruturais, quer dizer, o modelo estrutural que a gente tem hoje, eles são os mesmos relacionados ao processo de ciclo geológico que a Terra vem passando, né? É o que a gente chama de dinâmica litosférica, dinâmica da Terra, tá? E então isso faz parte do contexto de formação e que é importante a gente levar em consideração tempos curtos, tempos longos, as mudanças que ocorrem nos tempos curtos, mudanças que ocorrem também em tempos longos, tá? E aí, então, nós sabemos que o território brasileiro, a maior parte dele, o território da América do Sul, é importante levar em consideração que 50% deles são terras brasileiras, quer dizer, o território brasileiro ocupa uma grande porção, né, da placa litosférica sul-americana, que envolve, então, superfícies aí que estão submersas, né? De modo bem simples, ele fala que a caracterização do relevo sul-americano, né, ele tem, e é essa parte que a gente observa aqui, né, tudo isso daqui está relacionado ao relevo sul-americano. Então, a gente tem aqui, né, essa barreira, eu diria assim, essa barreira natural aqui, onde é composta pela Cordilheira dos Andes. Então, a costa oeste da América do Sul, ela tem uma grande barreira geológica composta por uma estrutura montanhosa, né?
Então, que dá para a gente, então, saber e aprender que uma estrutura montanhosa, ela pode provocar, então, processos climáticos, condicionar processos climáticos diferenciados na área que margeia, né? E aí ele fala que o processo de formação dessa cadeia orogênica aqui, né, o processo orogênese, construção de montanhas, que no caso aqui chama Cordilheira dos Andes, ele fala que iniciou lá no Mesozoico, né? E estende-se até o Cenozoico. O Cenozoico é um período mais atual, porque ele fala que estende até aqui, porque a gente tem que levar em consideração que essa cadeia aqui, ela está numa área de encontro de placas tectônicas. E se está numa área de encontro de placas tectônicas, é importante que a gente leve em consideração que nessas áreas o relevo está em constante renovação, né? E já nessa porção leste aqui do território da América do Sul, que é composto a maioria dele por terras brasileiras, né? Então, nós já temos uma área de relevo bem rebaixado, onde nós temos aí conhecido como planícies, depressões, terras baixas, e esses terrenos aqui, então, são constituídos de formações mais recentes, né? Onde sedimentos que saem de outras partes estão em constante movimento para essas áreas e vai, então, formando, né, todo um processo de modelagem do relevo, né? Então, o centro-leste, aqui ele vem dizer para nós que o centro-leste do continente, centro, né? Aqui, centro-leste, dessa porção aqui, desse continente, são de formações litológicas antigas que remontam lá ao pré-cambriano e são recobertos por bacias sedimentares fanerozoicas, ou seja, são recobertos, a constituição, a base dessa estrutura, ela é bem antiga, lá do pré-cambriano, mas é uma área que ela é recoberta, né, capeada por materiais mais recentes, né, onde ele fala aí dá-se a formações de depressões periféricas e interplanáuticas, né? Periféricas quer dizer que estão nas bordas, nas bases. Interplanáuticas quer dizer que está entre um planalto e outro, né? Então, aí ele destaca a importância da formação da Cordilheira dos Andes nesse processo aí, no contexto da América do Sul. Já partindo já para o território brasileiro, né? Nós temos algumas áreas com processos de sedimentação bem interessante. Processos de sedimentação desde o período Mesozoico. E aí ele cita como exemplo, né, a bacia do Pantanal Mato-Grossense, a bacia amazônica, né, e principalmente a bacia dos Solimões, que é essa bacia, né, que vem aqui do rio Solimões, que vai complementar, então, e vai lá para o rio Amazonas, né? Então, ele destaca a importância desses rios como áreas que passam por intensos processos de sedimentação. E aí, o período que ele fala que esses processos começam a acontecer e ser mais intenso, ele destaca os terciário e o quaternário, né? Como processos, como períodos de formação da depressão central sul-americana. E mais à frente, então, ele vai dizer ele vai dizer que o território brasileiro, eles de formação antigas, mas as formas do relevo são mais recentes. Eu não sei se isso fica claro para vocês. Mas dizer que o relevo, ele é de formação antiga, a estrutura dele, a base lá interna mesmo, porque se o relevo ele é formado por camadas, a base primeira dele é de uma estrutura bem antiga, mas o modelo das formas que a gente vê com os nossos olhos, ela é de uma formação mais recente, e que eu diria para vocês que ela é de formação contínua, né? E então, aí nós vamos ver que a importância dos processos erosivos que vai, então,
constantemente produzindo feições, né? Feições e modelando as formas. E eu diria assim, modelando e remodelando as formas, né? Isso a gente pode dizer que esse processo de modelagem das formas, de remodelamento das formas, está associado às formações litológicas. O professor Jurandir Ross, ele destaca os arranjos estruturais antigos, né? E os blocos das placas tectônicas que sustentam, então, essas formas. E aí, quando a gente fala dessa questão das formações, os arranjos estruturais, a gente tem que levar em consideração o tipo de estrutura rochosa que compõe isso e os fenômenos climáticos que vai, então, agir sobre esse lugar e dar, então, uma nova modelagem do relevo, tá? Então, ele vai falar sobre esse tipo de situação. E ele destaca aqui de forma bem simplificada as grandes estruturas que definem os macro ou os grandes compartimentos encontrados no Brasil e na América do Sul são de crátons, ou seja, estrutura bem antiga, ou plataformas e cinturões orogênicos, quer dizer, formação de cinturões, cadeias de montanhas, de serras bem altas, antigas, recentes, e umas antigas, outras recentes, e as bacias sedimentares, que são, então, começadas lá no Paleomesozoico e vai até as bacias sedimentares cenozoicas, as mais recentes. Depois ele passa falando sobre plataformas ou cratons, né? O que significa isso? As plataformas ou cratons correspondem, então, aos terrenos mais antigos, né? E que foram rebaixados, né, foram sofrendo o processo de erosão, atividades erosivas foi ocorrendo sobre essas áreas com o decorrer da história geológica, o decorrer dos anos. E prevalecendo, então, em alguns locais, rochas metamórficas muito antigas, é onde a gente fala da complexidade. Uma rocha metamórfica é uma rocha que tem um processo complexo, né, intenso de atividades, sejam elas magmáticas ou sedimentares, agindo sobre essa estrutura rochosa, tá? E aí nós temos, então, rochas metamórficas e rochas intrusivas, extrusivas, enfim, variados tipos de rochas que foram, então, sendo submetidas a processos de retrabalhamento ao longo do período da história geológica, né? Logo depois ele vai falar dos cinturões orogênicos, que correspondem às faixas de estruturas dobradas, né, do território brasileiro. E ele vem dizer para nós que são áreas muito antigas, né, que vem lá do pré-cambriano. Ele fala que esses cinturões apresentam faixas de estrutura entre crátons, né, são estruturas bem antigas, e vem formar, então, áreas com divisores de água. Nós vamos dizer lá mais na frente um pouquinho disso, que essas áreas, elas vão formar, então, os divisores de água, os divisores de bacia, né? E aí ele vem dizer que todas essas áreas constituem, então, as bacias do território brasileiro, tá? E ele vem falar, então, depois para nós sobre o aspecto serrano, né, das serras e de grandes tensões que nós temos no território brasileiro. Ele vem depois dizer para nós que o terceiro tipo de estrutura que ocorre na América do Sul, principalmente, são as grandes bacias sedimentares, quer dizer, grandes áreas, bacias, né, que são formadas por processos de sedimentação, onde é rico em muitos materiais diversos advindos das áreas vizinhas. E ele destaca dessa área aqui, a área da Amazônia, né, oriental. Então, ele destaca essa área aqui da Amazônia oriental e vem mostrar para nós a área do Parnaíba, né, que pega essa região aqui também que temos, e ele destaca também a do Paraná e do Parecis.
Então, uma área que vem mais para norte, uma outra área que vem aqui mais sentido leste, outra área que vem mais sentido sul. E se a gente for levar em consideração o estado de Goiás, ele fica como que um divisor, um comandante de materiais, né, porque é uma área de Planalto, e vai enviar, então, materiais para essa área da Bacia Norte, né, leste e sul aqui. E aí, a posição geográfica da nossa região aqui, ela é estratégica nesse sentido, como envio de materiais. Depois ele vem falar que nessas áreas mais baixas também, no processo aí de movimentos de placas, da separação dessa placa daqui, onde nós temos a placa africana, da placa sul-americana. Então, aqui nessas áreas, aqui vai ficar áreas mais baixas com processos de sedimentação bem relevantes. E nessa mexida de material aqui, de vai e de vem de blocos, ao longo da história geológica, nós vamos ver que a transgressão e a regressão marinha, quer dizer, vai então consolidando, formando depósitos marinhos de diferentes contextos dos períodos geológicos da Terra, uma hora glaciais, outra hora desérticos, outra hora continentais. E isso daí, então, vai formando materiais com idades diferentes, que nós citamos aí exemplos, arenitos, que são intercalados com camadas de siltitos, argilitos, conglomerados, calcários, né? É onde que nessas áreas a gente encontra, então, a formação das nossas cavernas, né? Um exemplo disso são as áreas de formação com as nossas cavernas. E aí eu posso dizer que, então, tudo isso, um grande pacote, né, de bacia sedimentares sul-americana, que foi, então, que teve interrupção desse processo mais brusco de formação delas lá no Cretáceo. E, né, destacando, então, aí 3 bacias, a do Amazonas, do Parecis, do Parnaíba e da Amazônia Oriental. Destaco aí para vocês as diferentes fases climáticas que ocorreram nesse período geológico de constituição dessas placas, que é períodos quentes, úmidos, desérticos, glaciais, o próprio texto vai dizendo isso daí. E a questão dos ambientes marinhos, né? E depois ele vai passar lá para o Cretáceo já, veja que a gente está fazendo uma viagem pelas eras geológicas e o que foi de importante dessas eras geológicas para o relevo da América do Sul, né? Então, ele fala e destaca que é no Cenozoico que vai formar as bacias sedimentares recentes, né? E a Cordilheira dos Andes, tá? E o processo de tomada e retomada de processos erosivos aí. Então, ele vai dizer que o Cretáceo é um divisor temporal importantíssimo para se desvendar alguns enigmas do processo de formação, né, da gênese do relevo sul-americano. Então, ele destaca aí o período Cretáceo. E logo depois ele vem falar da importância dos depósitos do Cenozoico ao longo das bacias dos Solimões, da bacia do Paraguai, Paraná, né, do Rio Parnaíba do Sul, das áreas do Rio Tietê, da região metropolitana de São Paulo. E outros locais como o Iguapé, o Ribeira do Iguapé, enfim, ele traz uma perspectiva mais detalhada aí da área da região sudeste, né? Certamente porque ele tem uma proximidade maior com essa área, com essa região, por ser de lá, né? Então, nessa perspectiva das formações geológicas, as datações desses períodos, o que cada história geológica de cada período trouxe para o contexto do relevo sul-americano, né? O que a gente pode destacar, então, é a questão dos materiais litológicos que estão consolidados com o histórico do que ocorreu dentro daquele período geológico, tá? O tipo de rocha, o tipo de solo, né?
Então, a gente pode conseguir fazer a datação desse material a partir dos eventos ocorridos em cada era geológica. E aí ele fala vem falar dos materiais que sustenta essa estrutura geológica, né? Então, é uma litologia muito antiga, tá? De idade geológica bem antiga, mas a idade geomorfológica, geológica, a base é antiga, mas a idade geomorfológica, a formação, a feição, ela é mais recente, né? Considerando que os processos erosivos estão ocorrendo constantemente, tá? Logo depois, em seguida, ele destaca a datação que foi feita, datação de material, né, para tentar desvendar o que ocorreu geologicamente dentro de cada uma dessas zonas, de cada uma dessas bacias do território brasileiro, tá? Mais à frente, ele vai dizer para nós a importância disso, qual a importância disso? Da gente compreender e identificar a genética, a origem desses materiais e os tipos de estruturas que compõem, então, o contexto, o arcabouço geotectônico do território brasileiro, né? Então, quando a gente fala de crátons, quando a gente fala de cinturões orogenéticos, e aí a importância de levar em consideração a cronologia desses processos para que a gente possa entender, então, o tipo de material que compõe isso daí relacionado com os eventos ocorridos em cada era geológica, né? E aí ele vem dizer logo em seguida, ele vai falar um pouquinho de cada uma delas, né, dessas áreas do território brasileiro, e começa das superfícies de erosão. O que seria uma superfície de erosão a princípio, né? Ele fala, então, dos vários autores que fez estudos sobre essas superfícies de erosão, e eu gostaria de destacar alguns deles, o De Martoni, né, o Lester King, tá? Que a gente sabe que Lester King fez o estudo, o próprio Jurandir Ross, Bigarella, né? Entre outros que fizeram, então, uma discussão sobre como é que se forma essas superfícies de erosão do território brasileiro, como é que elas são formadas, né? E aí ele vem destacar como uma primeira situação os problemas morfológicos do Brasil tropical úmido, quer dizer, a área úmida do território brasileiro, né? Como é que isso, o processo de umidade, afetou, então, no território brasileiro? E vem destacar, então, as diversas fases de erosão, né, da superfície sul-americana. E aí ele coloca como é que cada um desses autores vem tratar, então, essas superfícies, os tipos de materiais que compõem essas superfícies, né? As superfícies com áreas mais elevadas, as superfícies com áreas elevadas menos pontiagudas, né? Ele vai fazer um processo de datação dessas áreas, tá? E vem, então, mostrar aqui uma longa descrição das datas e dos períodos que cada uma dessas estruturas geomorfológicas, então, fazem parte, né? E o destaque, então, para uma área para o contexto do relevo do Sudeste brasileiro, né? Inclusive, ele tem um artigo que trata só sobre o relevo do Sudeste brasileiro. Ele faz um destaque no trabalho de Lester King, né, com o trabalho de geomorfologia do Brasil Oriental, e fala que Lester King ele vem trazer uma interpretação da evolução, de como é que evoluiu o território, o relevo do território brasileiro, né? E ele faz uma associação disso daí com o continente africano, né? Porque a gente sabe da ligação que existe aqui entre o relevo brasileiro, as características aqui, principalmente, né, do que temos aqui no relevo brasileiro, com características semelhantes aqui no relevo africano.
E aí a gente tem que levar em consideração os materiais, que são os processos de pedimentação, de pediplanação, que eu falei disso para vocês. É importante que a gente relembre os conceitos de pediplanos, né? Áreas aplainadas formadas por pedimentos de áreas vizinhas, materiais que são movimentados pela força do vento, da chuva, né? E aí, então, que está relacionado às diversas fases erosivas. E ele fala, ele traz um destaque muito importante sobre a proposta de Lester King, que é do processo de erosão, pediplanação, formação de superfícies a partir do processo de pediplanação, né? E ele destaca aí o período Cretáceo também como um dos importantes no processo de dissecação, né, arrancada de material e formação de morros testemunhos. Quer dizer que aí a gente pode pensar aí numa fase climática onde passou-se, então, por processos de clima mais seco, né? Processos de clima mais seco, tá? Onde deu-se aí a formação, então, de morros testemunhos, enfim. Depois ele vai dizer sobre o trabalho de Bigarella, né, e Mozinho e Silva, sobre superfícies de erosão, tá? Em uma das obras é o Pediplano, Pedimentos e seus depósitos. Aqui na biblioteca a gente não tem esse livro, eu já tive a oportunidade de ver alguns artigos sobre. Eu tenho um livro de Bigarella, né, que fala sobre o relevo, mas aqui na biblioteca acho que tem um só, mas que não é desse tema que traz aqui o autor, então, Jurandir Ross, tá? E então ele vem mostrar algumas formas de interpretar essa evolução das formas do relevo, como é que se dá o recuo paralelo das vertentes, como é que se dá o processo de aplainamento das áreas, o processo de erosão das áreas, e aí ele traz como autores principais para entender esse processo o Lester King e o Walter Penck, que nós estudamos isso no semestre passado, né, sobre os processos de pediplanação, ou seja, atividades, processos erosivos associados a clima, a variação climática úmida seca, né? Que aí ele fala da ocorrência, né, da importância dos processos de sedimentação de 3 superfícies de pediplanação que ocorrem no território brasileiro. Né, algumas de áreas mais elevadas, com cristas médias, outras com superfície de cimeira acima, né? E assim, ele vem estar mostrando aí o que ocorreu no período terciário. Logo aí em seguida, ele traz o autor Abe Saber, né, que o Abe Saber, ele tem uma interpretação do relevo brasileiro muito interessante, mas a partir da bacia amazônica. Então, a gente vê aí que cada autor faz uma interpretação do relevo a partir de uma determinada área do território brasileiro, né? Então, Lester King vem trazer essa área do Brasil Central, ali a região do Jalapão, que pode ser um exemplo disso, né? Abe Saber com a região mais associada ao norte do Brasil, e assim vai. Ele fala das contribuições, né, do Abe Saber lá no período de 49 a 72, né, 1972, sobre onde vai tratar do processo de identificação dessas regiões geomorfológicas do Brasil, né? E aí, a partir de estudos e definições e de levantamentos de dados de cada uma desses locais, eles vão tentando estabelecer nomenclaturas para essas áreas, né? Desde nomenclaturas associadas à genética da área, né? A nomenclaturas associadas aos processos climáticos, morfoclimáticos, e então eles conseguem trazer aí um pouco de discussão sobre a evolução do território brasileiro em termos assim de escala regional. Quer dizer, quando eu falo de depressões marginais, quando eu falo de Planalto brasileiro, eu acabo que estou regionalizando, né, a minha forma de tratar do processo de evolução dessas formas.
E depois, em seguida, ele vem falar do relevo brasileiro e as contribuições mais recentes, né? O que mais recente, estudiosos, né, e traz o Absaber já lá em 1998, e aí a gente tem que lembrar da importância das tecnologias, tá? Para esse processo de rememória, de constituição das formas do relevo brasileiro. E quando eu falo rememória, porque é trazer um pouco daquilo que a gente já tinha de contexto histórico para juntar tudo isso às tecnologias, ao conhecimento que vai sendo evoluído, né, a partir de novas informações que vão surgindo, né, e aí ele destaca o trabalho do professor Absaber, tá? Desde processos de fragmentação, de uma forma vai dando origem à outra, tá? E aí ele vai fazer uma nova reconfiguração, então, desse território brasileiro, tomando como experiência algumas áreas específicas de cada uma dessas áreas que foram regionalizadas, né, por vários autores aí, pegando como algumas áreas como referência, né, bacia sedimentar do Paraná, do Parnaíba, né, a Serra do Espinhaço, a Serra do Mar, e assim as áreas planas, as áreas de chapadas, e vai pegando aí, então, vários locais que possa testemunhar os processos de formações tectônicas, as deformações, processos denudacionais que vêm ocorrendo nessa área, né? Logo em seguida, ele vem fazer, ele traça aí para a gente o que ocorreu nesses períodos, né? Nos períodos geológicos, desde o terciário, o pleistoceno, tá? O Holoceno, o que ocorreu, então, no processo de formação geológica do território brasileiro, tá? E então ele traz um estudo sobre a Chapada dos Guimarães, né? Aí eu já gostaria de destacar para vocês a questão de alguns grupos, né? Algumas nomenclaturas que vocês devem ter visto lá no trabalho do professor Walter Cassete sobre grupo Bauru e outras formações mais que a gente tem no território brasileiro. O que está associado a esses grupos, né, que é a definição do tipo de material existente, a condição do processo de pedogênese, morfogênese, enfim, tudo que está associado à constituição, à origem desta forma, tá? E logo em seguida, então, ele vem trazer um destaque para nós de cada uma dessas áreas, né? Das áreas mais altas, como é que se formaram as chapadas, e as áreas, como é que se formaram as bacias sedimentares, as depressões, as chapadas, as serras, tá? E ele traz aqui uma pesquisa de Valadão. Valadão é um professor, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG tem estudos bastante avançados sobre a Constituição, a formação do território brasileiro também. E esse trabalho do professor Valadão é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de participar de uma fala, de uma palestra dele, onde ele traz essa pesquisa dele sobre a superfície de aplainamento do relevo do Brasil Oriental, né? Onde ele traz como referência o trabalho de Lester King, tá? Então, se tiver a oportunidade, dá uma olhadinha no trabalho do professor Valadão, né? Ele trabalha muito com a Valéria Roque, né, que é uma professora assim, muito doida da UFMG, mas super interessante os trabalhos dela. Ela trabalha com relevo também, mas ligada ao ensino, né? Ela trabalha muito na linhagem da professora Eliana Marta, da UFG. Tá? E então ele aqui vai destacar alguns trabalhos, né, que foram feitos, algumas pesquisas em algumas áreas do quadrilátero ferrífero, o Rio Doce, o Rio Jequitinhonha, né, a formação da bacia do Urucuia, tá? E ele vem dizer do processo da formação da Chapada, das áreas de estudo, aqui vem fazer um destaque das áreas que foram estudadas, né?
a Chapada dos Veadeiros, que é conhecida por nós aqui, tá? E vem trazer, então. E logo depois, em seguida, ele já traz, já sai dessa questão das bacias, né, das áreas mais baixas, e vem trazer informações sobre relevo do crato amazônico e das bacias sedimentares, tá? E aí ele vem dizer a área da Amazônia, ela tem, assim, uma importância muito grande nos estudos em que se trata sobre coberturas sedimentares, já que é uma área que nós tínhamos aqui, essa área antes era coberta, né, antes da separação dos continentes, então o oceano ia e vinha, passava livremente nessa área. Com o soerguimento da cordilheira dos Andes aqui, então, eu tive aqui, soergueu, e começou essa área a servir como depósito. Então, todo o material, né, que vindo aqui, ou desse processo de transgressão e regressão marinha aqui, foi aparando sobre esse lugar aqui da bacia do Crato da Amazônia, né? Crato quer dizer área bem antiga. Depois ele vem falar sobre a formação dos arenitos, né? Onde é que estão os arenitos, estão assentados, e aí traz áreas como a Chapada dos Guimarães, a Bacia do Paraná, né? E vem citar muitos outros exemplos. Eu vou passando aqui mais adiante, né? Eu gostaria de destacar essa parte aqui, onde fala sobre a neotectônica. Neo quer dizer nova, tectônica, nova ideia de movimento de placas na interpretação do relevo brasileiro, né? Então, ele fala que é consenso entre todos os autores que os processos geradores das formas atuais, eles são entendidos a partir do Cretáceo. Então, aqui, mais uma vez, eu destaco o período Cretáceo como divisor de águas, né? Ou divisor temporal, aqui eu poderia dizer para você, de tempo, né? O que ocorreu antes do Cretáceo, o que vem ocorrendo depois do Cretáceo, tá? E o que ocorreu depois do Cretáceo, então, é o que dá, então, a formulação das feições que a gente tem no continente sul-americano, tá? E principalmente a formação das nossas bacias hidrográficas, onde nós temos quase todas elas que drenam, então, suas águas para o Oceano Atlântico, né? Hoje eu já falei demais, eu estou com a garganta doendo. Muito mesmo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender um pouco do que traz essa apostila, esse texto, né? E depois vem trazer para nós informações sobre a orogenia andina, né? Aqui, orogenia, quer dizer, o processo de soerguimento da Cordilheira dos Andes, aqui nessa área aqui, o soerguimento dessa área, né? E os reflexos dela no relevo brasileiro. E aí eu gostaria de destacar principalmente aquilo que eu já falei agorinha, né? São áreas que vai, então, enviar material para quase todas as bacias que pertencem principalmente a essa área aqui. Levando em consideração a América do Sul, né? Essas áreas aqui da Argentina, da Venezuela, aqui em cima, né? Que vai, então, enviar material também para aqui, principalmente a área da bacia do Amazonas, né? E mais ao norte, mais ao sul, áreas do Pantanal e área da Bolívia, do Paraguai, enfim, né, desses países, e também dentro do território brasileiro. Como é que essa área da Cordilheira dos Andes serviu, então, para o envio de material para essa área aqui. Não só envio de material, mas também condição climática, porque a gente sabe que ela é uma barreira de ventos, barreira de nuvens, né, de chuvas. Então, tudo isso aí interfere na condição
da formação das feições que a gente tem dentro do território brasileiro, né? E então aqui o destaque para a formação da Cordilheira dos Andes, né, dentro do território brasileiro, das feições do território brasileiro, tá? Eu gostaria que vocês lessem, assim, com bastante afinco, aqui eu não vou passar uma leitura minuciosa do texto, acho que cabe a cada um de vocês para um melhor entendimento disso, tá? Eu vou já passar aqui para o que nos interessa, né, nesse momento aqui, uma outra parte. A conclusão do que a gente, as conclusões que a gente pode chegar a partir dessa questão da tectônica de placas, a formação das bacias sedimentares, as oscilações climáticas, né, os períodos áridos, semiáridos, frios, quentes, úmidos, como é que isso interferiu no processo da evolução das formas e no processo de formação de solos também, né? Quando a gente fala de formação de solos, aí a gente tem que pensar até mesmo nos tipos de vegetação que a gente tem em cada lugar, em decorrência do tipo de rocha, tipo de solo, tipo de forma do relevo e tipo de estrutura vegetal, né? Onde a gente tem uma rica fitofisionomia no Brasil, graças a essa riqueza, então, geomorfológica, de variação geomorfológica, de variação de estrutura rochosa, né? Com materiais, minerais de diferentes tipos. E depois, então, Jurandir Ross vem apresentar o mais novo mapa, né, que traz nele as macroformas, as grandes formas do relevo da América do Sul. E aí é um mapa, assim, bem grande, né, onde a gente vai trazer como destaque o território brasileiro. Aí vamos pegar aqui. Esse azul, né, que são as plataformas das bacias sedimentares. Então, vejamos bem aqui, ó, essa parte de azul que forma a maior parte de bacias sedimentares no território brasileiro, com nomes diferentes de acordo com os seus locais. Aí tem o nome das bacias, né? Depois de vermelho, nós temos os cinturões orogênicos antigos, né? Que são as áreas mais altas, formadas as serras aqui, nessas áreas aqui, então, que nós temos serras. Inclusive aqui, ó, que passa aqui nessa área onde eu estou mostrando com o cursor, que é a área onde tem a formação da Serra Geral de Goiás, que ela passa aqui, depois vai lá para o Tocantins, onde nós temos aquelas áreas que vai, então, dar a formação, né, daquela estrutura de relevo que a gente tem com feições mais altas no estado do Tocantins. Depois desse áreas de planalto intercaladas com depressões, entre um planalto e outro, a gente tem uma área de depressão. Depois esse de verde, né, que são os tabuleiros costeiros, tá? Aqui os tabuleiros costeiros, né? Aqui essas áreas de tabuleiros costeiros. Então a gente percebe aqui que o território brasileiro, ele não tem, assim, uma variedade tão grande de estruturas em poucas distâncias, né? Mas aqui no centro oeste do Brasil, que a gente tem uma variação aqui, principalmente levando em consideração essas áreas de marrom, né, que fazem parte do crato amazônico. Então, de uma forma geral, o território brasileiro, nós temos o crato amazônico, né, que está nesta área aqui. Cráton são áreas antigas, de formação bem antiga, que estão recobertas por materiais cenozoicos bem recentes, principalmente o Cretáceo, né, que nós já vimos lá anteriormente. Essas áreas de azul, as áreas de vermelho, então, que formam as estruturas, os cinturões orogenéticos antigos, orogênicos, quer dizer, formação de áreas de serras, né, bem antigas. Área de azul, que são as áreas das bacias sedimentares, né, paleomesozoicas, né, que são essas
bacias sedimentares, que começaram a ser formadas lá no antigo Paleio, né, mais antigo, o período mais antigo do Mesozoico. E assim, depois nós temos, então, as bacias sedimentares cenozoicas, que são essas mais antigas, mais recentes. Cenozoicas quer dizer um período mais recente. Então, esse mapa, Jurandir Ross, ele traz ele como uma nova reclassificação do território brasileiro, por então, com os períodos geológicos. Veja bem que eu passei iniciando falando para vocês dos períodos geológicos, quais são as importâncias dos eventos que ocorreram em cada período geológico, como é que eles influenciaram na formação da estrutura, né, e na formação da geomorfologia dessa área, do relevo, porque uma coisa é a estrutura, né, o que compõe a geologia, outra coisa é o relevo, as feições em que esse relevo se faz em cada uma das áreas do território brasileiro. Aqui, esse trabalho do VIT, né, eu tive a oportunidade de participar de um evento com o VIT, ele tem um histórico de muito forte, né, em que ele traz para nós toda uma contextualização, eu diria assim, das principais teorias. Ele é um teórico, né, das principais teorias sobre os processos que envolvem a formação do terreno, né? E então ele tem muitas teorias a respeito de processos morfogenéticos, e ele traz um destaque para a bacia, um estudo que ele fez em específico para a bacia do Ribeira, no Iguapé, né, que está lá no cinturão do Atlântico, mais próximo do Iguapé, você já sabe, né, que já leva, no mais próximo à área do oceano, né. Na oportunidade que eu fui nesse evento com o VIT, o Jurandir Ross também estava. Foi um evento que ocorreu há alguns anos aí atrás, muito bom. Foi uma semana de evento com eles. Então, finalizando, então, aí, né, esse texto, é importante que a gente compreenda que o relevo brasileiro ele tem essa variedade, né, nos elementos que constituem a estrutura geológica, né, por isso nós temos uma riqueza, até mesmo de recursos minerais no relevo brasileiro, ou na estrutura que compõe o relevo brasileiro, e aí ele traz um destaque para o quadrilátero ferrífero, né, nas bacias do Rio das Velhas. E com destaque para alguns tipos de minerais, né, que são importantes aí para a constituição econômica, né, dessas regiões onde estão assentadas esses materiais, né. E finalizando, então, né, ele traz algumas pesquisas de alguns locais, entre destaque o Espírito Santo, a Bacia Leste do Paraná, a Bacia Sul-Americana, a Bacia Periférica Paulista, né? E, de forma geral, que eu gostaria que vocês, então, fizessem uma leitura desse texto, né? E mais dúvidas, com certeza, nós vamos poder, então, tratar na aula de segunda-feira com o professor Jurandir Ross. Eu espero ter feito, assim, uma explanação geral do que são os pontos, os elementos mais importantes desse artigo, né? Isso não desconsidera que você tenha que fazer uma leitura assídua, destacar algumas frases, algumas, né, palavras de maior importância que você achar, tá? Mas, de uma forma geral, esse é um pouco da explicação desse texto, do que é a composição do relevo brasileiro. E eu gostaria de, então, de trazer para vocês, tá? Na segunda-feira, então, que a gente possa aproveitar bastante essa aula do professor Jurandir, né, que ele vai fazer conosco,
E ele vai trazer alguns outros elementos, dentre ele, que eu vou pedir, a taxonomia do relevo, né? A forma de dividir, regionalizar, ou de trazer escalas de análise, de abordagem do relevo, para que a gente possa compreender, então, as formas de uso e ocupação dessa área, né? Então, tudo isso aí tem coisas que nós precisamos compreender. Então, eu não sei se vocês estão vendo aí, se está dando tudo certo ou não, mas isso era o que eu tinha para trazer para vocês. Né? E agradeço a cada um pela participação, de assistir somente, participar só assistindo, né? Porque foi uma aula gravada, e que vocês possam ter bom proveito no final de semana. Tá? Obrigada. Até mais. Bom final de semana.